Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Primeiro vídeo, rodada 22. Esse vídeo nós vamos fazer um pouco diferente. Claro que no final do vídeo você terá o time principal aqui do canal escalado, mas ao longo do vídeo nós vamos fazer várias escalações para competições diferentes e para objetivos diferentes. Para cada objetivo e para cada tipo de competição, você tem que pensar em um time diferente. Por exemplo, se você é aquele cartoleiro que gosta de jogar rodada única, que a gente chama de tiro curto, você precisa de ter um time ousado, onde você coloca na defesa um único time, uma base. Escolhe, por exemplo, o Internacional e coloca na sua base. Pronto. Você tem que fazer isso. Agora, se você está numa liga que é por turno ou é uma liga anual, você precisa de manter regularidade. Pontuação muito alta pode acontecer de você ousar e ter essa pontuação, mas ela não é garantia toda a rodada. Então, se você ousar demais colocando a defesa inteira de um determinado time ou colocando 3 de um time e 2 de outro, pode dar certo para uma liga mensal, que tem uma duração menor, mas para uma liga anual não vai dar certo. Vai ter rodada que você vai fazer pontuação muito alta, mas vai ter rodada que você vai fazer pontuação muito baixa e aquele seu adversário que pensa na regularidade vai se dar bem. Então, numa liga de regularidade, o ideal é na defesa você diversificar a defesa, colocar ali no máximo uma dobra, ou seja, no máximo 2 jogadores de um mesmo time. Os outros 3 você pega um de cada time que você acha que tem potencial de SG ou potencial de pontuar mesmo tomando gol e coloca essa defesa. Existem jogadores que mesmo perdendo o SG, eles pontuam. Esses jogadores, eles são quase sempre figurinhas carimbadas aqui no Cartola. Então nós vamos escalar vários tipos de time e para facilitar o andamento aqui do vídeo, que vai ser longo, você pega a parte do vídeo que lhe interessa, você clica ali do lado direito e vai adiantando o vídeo para pegar a parte que te interessa. Primeira escalação que nós vamos falar aqui é um time para valorização, sem esquecer que precisa de pontuar. Esse time aqui, que já está montado do lado direito, do lado esquerdo, aliás, aqui do lado direito você encontra o quanto que eu gastei para fazer esse time, 108 cartoletas. Esse time que custa 108 cartoletas, que está aqui do lado esquerdo, é exemplo de um time para quem tem menos de 120 cartoletas, precisa ser competitivo, precisa pontuar e quer colocar jogadores com potencial, né, que tenha potencial. Então, por exemplo, aqui no ataque a gente tem uma dobra do Flamengo. Esses 2 jogadores do Flamengo, tanto o Bruno Henrique como o Gabigol, estarão entre os mais escalados. O capitão já está aqui com o Gabigol à faixa, significa que você não vai errar o capitão. Se todo mundo acertar, você acerta. Se todo mundo errar, você erra. Por isso que é importante que quem está na liderança, por exemplo, sempre vai no capitão mais escalado para não ter erro. Porque se todo mundo acerta, você acerta. Se todo mundo erra, você erra. Essa é uma tática para quem está na liderança. Se você está buscando valorização, esse time é o ideal para você, porque aqui o único que a gente colocou que precisa de uma pontuação por volta de 5 pontos é o Bruno Pacheco. Os outros todos precisam de uma pontuação menor do que 5, alguns até pontuação negativa, e alguns que são alternativa aos mais escalados. Por exemplo, aqui no meio-campo a gente colocou o Lucas Crispim. Quais são os meio-campistas do Fortaleza que estão entre os mais escalados para a rodada? O Ederson e o Pikachu. Aqui no meio-campo a gente colocou o João Paulo, ele é a alternativa, ele é um jogador que não está entre os mais escalados. No ataque a gente tem o Jael, que não tem tanto potencial, mas que é um nome diferente. Então você já tem diferente aqui, ó, o lateral Bruno Pacheco, o João Paulo no meio-campo, o Lucas Crispim também no meio-campo, o Jael no ataque. São 4 nomes diferentes. Na defesa você tem o Nino, que tem potencial, que não está entre os mais escalados, é o que seria o 5º nome. O goleiro seria o 6º nome também diferente, assim como o técnico. Então você teria 6, 7 peças diferentes. Benevenuto está entre os mais escalados, Isla está, e os 2 do Flamengo também estão ali no ataque. Esse time custou 108 cartoletas, cantando rapidamente o time. Goleiro do Juventude, técnico do Ceará, lateral Bruno Pacheco do Ceará e Isla do Flamengo,
Na zaga, Nino do Fluminense e Benevenuto do Fortaleza. No meio campo, Lucas Crispim do Fortaleza, Patrick do Inter, João Paulo do Atlético Goianiense. No ataque, o Bruno Henrique junto com o Gabigol de capitão e o Jael do Ceará. Ah, eu não confio no Jael, eu quero colocar um outro do Ceará no meio campo. Então você tira o João Paulo, coloca o meio-campista do Ceará, que também não precisa de tantos pontos, que pode ser o Sobral, que está negativado, que pode ser o Vina. O Vina sim precisa de uma pontuação um pouco maior, mas não é tanto. E no lugar do Jael ali, você pode, por exemplo, colocar o Luiz Henrique, precisa de muitos pontos, ou o Bueno, que também precisa de mais pontos, mas que são nomes bons. Se eu trocar pelo Bueno, por exemplo, aí esse time já vai custar 119 cartoletas. Quem tem menos de 120 cartoletas consegue escalar esse time. Olha, é uma outra variação para você ser diferente do seu adversário e ter nomes fortes. Então eu tirei ali no ataque o Jael e coloquei o Bueno, tirei no meio campo o João Paulo e coloquei o Vina, e o time custou 120 cartoletas, 119. Agora vamos para um time alternativo, que pode ser parecido com esse aí. Deixa eu pegar minha colinha aqui que eu fiz um time alternativo para a gente pensar. O time alternativo teria o Bueno, o time alternativo teria o Gabigol, só que aqui no lugar do Bruno Henrique, o time alternativo teria o Luiz Henrique. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o Ricardo Bueno. Olha o gráfico do cara nas últimas 5 rodadas. Na 17ª ele fez 10 pontos, na 18ª 12,5, na 19ª 17, na última ele fez 12. Ele só não mitou aqui na 20ª, que ele não negativou, mas não pontuou. Então nas últimas 5 ele pontuou mitando em 4. Por isso que é um nome muito bom para o ataque. Não está entre os mais escalados até agora, não sei porquê. Bate o pênalti da Juventude, pode ser um nome bom. O Yuri Alberto do Inter é um nome ótimo também para a rodada, não está lá no top dos mais escalados. E tem o Luiz Henrique, que a galera está esquecendo dele, porque ele está muito valorizado. Então, se você colocar, você corre o risco de perder cartoletas. A gente já não está falando de time valorização, já fizemos valorização, agora é alternativo. Nas últimas 3, o Luiz Henrique mitou nas 3 e ele é baratinho. Cabe no orçamento de quem tem menos cartoletas. 10 pontos ele fez na 19ª, depois ele fez 14, depois ele fez 10. Então, nas 3 últimas aqui, ó, o cara mitou. Então, a gente vai colocar ele no ataque. É um time alternativo. Para você, para que serve esse time alternativo aqui, que já tem 2 apostas no ataque? É um time para aquele cartoleiro que está a 100 pontos ou mais dos líderes, precisa tirar essa diferença de forma gradativa, precisa de colocar peças que têm potencial. Esse é um time muito bom, ideal para quem precisa de tirar a diferença. Eu tenho 2 apostas no ataque, eu tenho 2 apostas no meio, alternativa aos que estão mais escalados, e aqui na defesa a gente vai fazer pequenas alterações para fortalecer esse time. Eu acredito muito no SG do Internacional, portanto eu vou tirar 2 defensores aqui, vou colocar o goleiro do Inter nesse time alternativo. Vou colocar o Heitor na lateral. O Heitor eu acho que é um ótimo nome para a rodada. A gente não vai escalar o banco de reservas para que o vídeo fique menor, tá? Para a gente poder fazer aqui todos os tipos de competição de acordo com os objetivos de cada um. Heitor, deixa eu ver aqui a minha cola. A gente poderia colocar o Bruno Mendes aqui, ó, no lugar do Benevenuto ou no lugar do Nino. Aí a gente teria que trocar o goleiro, colocasse ali um goleiro do Ceará, um goleiro do Atlético Goianiense, um outro tipo de goleiro. Na lateral aqui a gente pode também ser um pouco mais ousado, já que a gente quer tirar a diferença dos adversários, dá para dobrar aqui o Tinga, tá? Na lateral. Ou dá para você pegar ali e colocar um lateral que sempre pontua bem, que você confia, que mesmo sem ESG ele possa pontuar. Tome cuidado com o Isla, porque o Flamengo pode poupar aí em função da Libertadores. Flamengo e Atlético a gente tem que pensar muito na hora de escalar. Eu não coloquei ninguém do Atlético. Ah, eu quero colocar alguém do Atlético no meu time. Eu sugiro que você faça o quê? Você pode tirar, por exemplo, o Vina ou o Patrick, um dos dois. Não tiraria o Lucas Crispim, tiraria o Vina ou o Patrick e escolheria aqui ou o Luiz Henrique ou o Bueno e colocaria o Hulk. Hulk no ataque e mais um aqui no meio campo. Seu time alternativo ficaria bom. Então esse é um time alternativo para quem tem menos cartoletas e para quem precisa de buscar os líderes e está a mais de 100 pontos do líder. Agora vamos falar para time tiro curto. O que é time tiro curto, professor? É aquele que você vai apostar uma determinada rodada e quem chega na frente, quem faz mais pontos nessa rodada é que leva o título e leva a grana. Aí para isso eu venho aqui na tabela de jogos.
Vou enumerar aqui 3 jogos que eu acho que o SG é mais tranquilo ou teoricamente mais tranquilo. O primeiro é o Fluminense contra o Red Bull Bragantino, porque o Bragantino fora de casa joga muito mal. O Bragantino nos últimos 5 jogos só ganhou 1 e o Fluminense nos últimos 5 jogos ganhou 3 e empatou 2. Então eu acredito mais no Fluminense do que no Bragantino. O Bragantino está disputando a Sul-Americana, pode até poupar alguns jogadores, então o Fluminense seria um para SG. Um segundo para SG seria o Internacional. Pega o Bahia, o time do Bahia é sempre um time irregular e o Internacional tem se fortalecido nas últimas rodadas. Olhando aqui, ó, nos últimos 5 jogos, ele empatou 2 e ganhou 3, então é um time favorito para esse confronto. E o terceiro favorito seria o Fortaleza, apesar da queda do Fortaleza, não que seja o favorito, mas o Fortaleza é um nome bom para gente, um time bom para a gente apostar para tiro curto, porque pega o Sport. O Sport não faz gol, o Sport é o pior ataque do campeonato disparado, apesar de ser a segunda melhor defesa. Então vamos que seria um jogo para 0-0, 1-0 para o Fortaleza, então seria uma terceira opção, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu estou pensando aqui em Internacional. Aí a gente vai no filtro, colocamos o Internacional para o tiro curto. Tiro curto tem sempre que ser um time mais ousado. Então, no tiro curto, a gente coloca uma base, ou seja, todos os defensores de um mesmo time formam a base do time. Então você vai colocar todos os defensores. Seu time não tomou gol, você já vai ali com essa defesa, dá para fazer no mínimo 35 pontos e dá para fazer até 50 pontos, 60 pontos, dependendo da mitada dos defensores. Os 5 defensores e o técnico já são do Inter. No meio-campo, a gente pode colocar 2, tipo Edenilson e Patrick, ou pode colocar um só. Vamos colocar o Edenilson e o Patrick, depois a gente tira um dos dois para fazer diferente. No ataque, o Yuri Alberto. E quando a gente pensa no tiro curto, a gente pode, não é regra, mas você pode colocar o capitão do mesmo time. Bom, tiremos o filtro aqui agora do Internacional, vamos escolher um do Flamengo. O Flamengo pode poupar, então a gente não vai colocar 2, correndo o risco do outro ser poupado. Então a gente coloca só o Gabigol. Como é um tiro curto, a gente vai buscar o Ricardo Bueno, que é um jogador diferente e tem potencial, como eu falei lá atrás nos outros times que a gente montou. E aqui no meio campo, a gente vai pegar ali ou do Fortaleza, ou do Ceará, ou do próprio Atlético, tipo o Zaratio, que vem muito bem. Por que eu vou fazer essa escolha no Zaratio? Porque nos últimos 3 jogos, aliás, nos 2 últimos jogos, ele passou de 10 pontos. E vem sempre imitando e roubando muitas bolas. Aí a gente tem essa conformação aqui. Mas a gente pode tirar, por exemplo, o Edenilson, que é mais caro e que está mais valorizado, e colocar aqui um outro meio campista, por exemplo, do Fortaleza, que está muito bem escalado. Aí tem o Pikachu e o Ederson, que está entre os mais escalados. Para um tiro curto menor, eu acho que é o ideal, a gente coloca aqui o Lucas Crispim. Aí a gente tem o nosso tiro curto aqui formado. Vamos confirmar esse tiro curto. Esse time para tiro curto custou 110 cartoletas, ponto 91. Está aqui do lado direito, ó, 110,91. Eu vou cantar o time aqui para você copiar. Os defensores são todos do Internacional, porque a base é do Inter, com o técnico do Inter. No meio campo a gente deixou só o Patrick do Inter. Se você gosta mais do Edenilson, que tem o pênalti a favor, coloca o Edenilson. Ainda no meio campo, o Zaratio do Atlético e o Lucas Crispim do Fortaleza. No ataque, Gabigol do Flamengo, Ricardo Bueno do Juventude e o Yuri Alberto de capitão. Aí, por que a gente não colocou ninguém do Atlético ali no ataque, tipo o Hulk? Porque pode ser poupado, o Flamengo também pode poupar. Então, evitando colocar jogadores do Flamengo e do Atlético nesse sentido. Coloquei só o Gabigol, mas você coloca aqui, por exemplo, no banco de reserva, o Luiz Henrique do Fluminense, você está bem servido. Então, esse time aqui é para tiro curto. Agora, vamos pensar num time para a Liga Mensal. Para a Liga Mensal, você vai escolher dois times que você acha que vai manter o SG. Para a Liga Mensal é o ideal. Então eu penso que, por exemplo, o Inter pode manter o SG. Então eu vou manter aqui 2 jogadores do Inter. 2 ou 3. Todos os 3 têm potencial. Mas eu posso deixar 2. 2 tirando o goleiro. O goleiro do Inter é muito bom para a rodada porque ele tem pontuado bem sempre. Posso colocar o Arão, que tem um jogo favorável contra o América. E o Arão é volante e isso facilita para a gente porque ele rouba bolas. E aí aquele segundo time que a gente falou lá de TSG, que é o Fluminense. Aí eu coloco aqui o Samuel Xavier e vou colocar o goleiro do Fluminense, Marcos Felipe. Ah, eu não quero colocar o goleiro não, eu quero colocar o Nino, porque o Nino é bom. Aí eu tiro o Arão
e coloco o Nino. Olha, tirei o Arão ali e coloquei o Nino. Se eu fizer essa formação desse jeito, eu vou ter 2 do Inter aqui na defesa, Heitor e Bruno Mendes. 3 do Fluminense, Nino, Samuel Xavier e Marcos Felipe. Do meio para o ataque, é aquele mesmo time que a gente escalou lá atrás como o time alternativo. Aí eu vou trocar o goleiro, pensar num goleiro bom para a rodada, que seja diferente. Pode ser aqui o próprio Richard do Ceará, que tem feito boas pontuações. Esse time aqui é um time para a Liga Mensal. Olha para vocês verem. É um time que o nosso capitão é muito diferente do capitão da rodada. Mas se eu quiser colocar o capitão mais escalado, eu vou pro Gabigol. Eu tenho o Bueno, eu tenho o Yuri Alberto no ataque. No meio campo eu tenho o Patrick, Zaratio e Lucas Crispim. Na defesa eu tenho 3 times na defesa, sendo 2 dobras. Uma dobra do Inter com o Bruno Mendes na zaga e o Heitor na lateral. Uma dobra do Fluminense com o Nino na zaga e o Samuel Xavier na lateral. O meu goleiro é do Ceará e o técnico é do Inter. Esse time aqui é para a Liga Mensal. O mês está para acabar. Você vai ter um time diferente. Muitos jogadores que não estão entre os mais escalados para você ser diferente do seu adversário. Esse time aqui custou 114 cartoletas. Pronto. Agora a gente vai vender todo esse time e vamos finalizar aqui com o time principal do canal. E depois de eu fazer esse time aqui, que eu fizer esse time, eu vou lá no Escala 10 mostrar para vocês um mínimo para valorizar de alguns atletas e falar da liga dos youtubers. Bora lá? Ó, vamos escalar o nosso time principal aqui do canal. Se tiver que fazer alguma atualização, ela será feita nos comentários na sexta ou no sábado, tá bom? O Tinga é um bom nome, assim como o Samuel Xavier, que a gente já falou, mas eu gosto aqui do lateral. O Heitor vai ser um lateral meu e o Gabriel Dias do Ceará vai ser o outro lateral. Na defesa, a gente vai fechar com o Nino e com o Benevenuto. Benevenuto precisa de pouquíssimos pontos, é um cara que é bom na bola aérea, pode deixar um golzinho ali contra o Sport, e o jogo contra o Sport também pode ser um 0-0. No gol, a gente vai fechar com o Daniel do Inter, então a gente vai ter uma dobra do Inter aqui na defesa. No meio campo, a gente vai colocar no meio campo, poderia ser qualquer um dos dois ali do Fortaleza que estão entre os mais escalados, mas a gente vai fechar com o Zaratio, a gente vai fazer uma apostinha também aqui no Vina, e fechando, a gente poderia colocar ali alguém do Fortaleza, eu vou escolher o Lucas Crispim. Eu estou fazendo um time muito diferente, porque eu estou naquela situação que eu citei lá atrás no vídeo. Eu não estou entre os líderes com esse time principal aqui na Liga dos Youtubers, eu preciso de melhorar a minha classificação na Liga dos Youtubers, então eu vou fazer um time um pouco diferente. Vou manter o Gabigol no ataque, poderia ser ele ou o Bruno Henrique. Pensando que esses times podem poupar, eu poderia ir com o Hulk ou não. Vou deixar o Hulk de fora, vou colocar o Bueno, porque eu acredito muito no Bueno para essa rodada. Não vai dar para dobrar o Flamengo, porque se um ficar fora... Não, mas eu vou dobrar o Flamengo, e se eu souber de alguma notícia, eu tiro um dos dois do Flamengo. Lá no banco de reservas eu vou colocar o Luiz Henrique do Fluminense, porque aí vai me dar uma opção interessante no banco de reservas. O meu técnico, eu vou colocar o técnico do Flamengo, porque eu tenho cartoletas suficientes. Vou escolher aqui, por enquanto, o Gabigol de capitão, porque ele está entre os mais escalados. Eu estou usando um pouquinho algumas peças, como o Vina no meio, como o Lucas Crispim, como o Bueno, mas eu tô, como o Gabriel Dias na lateral, mas estou mantendo o capitão mais escalado até o momento, que eu acho que isso é importante. Se todo mundo se der bem, eu também me dou bem. Se todo mundo errar o capitão, eu também erro. Agora, defensores aqui, ó, atacantes para o banco de reservas, né, aliás. Vou fechar aqui com... Podia ser o Vitinho, né, porque aí se o do Flamengo não jogar, o Vitinho jogaria. Podia ser o Yuri Alberto, mas eu vou ficar com o Luiz Henrique aqui. Acho que é um nome diferente e bom para a rodada. No meio campo, a gente vai fechar com alguém do Fluminense, porque eu acho que é o que vai dar pra gente escalar. Não, a gente tem o João Paulo, que poderia ser escalado aqui, ó, que é um nome interessante. Vou fechar aqui com o Iago Felipe, rouba muitas bolas do Fluminense, acho que é um nome bom para a rodada. Não vai estourar na pontuação, mas faz aquela média que a gente sempre precisa para manter regularidade. Já que esse time aqui do canal é aquela estratégia que eu falei, aquele objetivo. Não é um time para estourar na pontuação, mas é para manter uma média. Bruno Mendes, que a gente já colocou lá no time tiro curto, né? Quem tá vendo aqui só esse time final pronto, a gente escalou aí ao longo do vídeo. Time tiro curto, time alternativo, time valorização.
Demos dicas para todo e qualquer tipo de time. Então agora a gente vai aqui para a lateral. Vamos ver o que vai sobrar. Aqui tem o Bruno Pacheco, tem o René, e tem aqui o Paulo Vitor do Inter. Eu vou colocar o Paulo Vitor porque tem o Heitor ali, um dos dois vai jogar com certeza. E no gol, vamos ver o que vai dar para a gente colocar aqui no gol. Tem o do Juventude que a gente escalou lá, mas tem aqui o do Ceará que eu acho que é um nome interessante. Fechamos o time principal aqui do canal. Vou cantar o time para vocês. Essa dobra do Flamengo, se eu souber que o Flamengo vai poupar, eu troco ali a dobra. Mas na zaga a gente ficou então com o goleiro Daniel do Inter e o Heitor do Inter na lateral, junto com o Gabriel Dias do Ceará também na outra lateral. Zagueiros Nino e Marcelo Benevenuto, meio campo Zaratio, Vina e Lucas Crispim, ataque Gabigol do Flamengo de capitão, Ricardo Bueno e Bruno Henrique também do Flamengo. E o nosso técnico Renato Gaúcho, esse time custou 130 cartoletas. Finalizando, escala 10. A Liga dos Youtubers Brasil aqui do Escala 10, o primeiro colocado é o Cartola do Foguete, que fez 1.385 pontos. O segundo é o Paitim, que tem 1.356 pontos. O terceiro é o Pacificador 72, que tem 1.346 pontos. O quarto é o Galaxy Cartola, que tem 1.343. E o quinto é o Clube Atlético Marcelo Carneiro, que tem 1.335. Essa plataforma do Escala 10 é a melhor do Brasil para você analisar todas e qualquer estatísticas que você quer. Aqui você tem desempenho de atletas, tem aqui os jogos, tem os cruzamentos dos scouts, gols, assistência, ranking de atletas, ranking de clubes e análise de arbitragem. Aqui nos atletas a gente encontra, por exemplo, o mínimo para valorizar, que a galera gosta muito. Então vou filtrar aqui, ó, meias e atacantes. Mínimo para valorizar, já vai me dar essas opções e a gente vai cantar aqui o mínimo para valorizar de alguns meias e atacantes para quem gosta da ideia da valorização. Então, assim, só para finalizar, quem gosta de vir no vídeo aqui e ver o campinho fechado, a gente escalou vários times, mas o time final é esse aqui, né? Ricardo Bueno, Bruno Henrique e Gabigol no ataque, no meio campo, Vina, Lucas Crispim e Zaratio, na defesa, nas laterais, Heitor e Gabriel Dias do Ceará. Na zaga, Nino do Fluminense e Marcelo Benevenuto do Fortaleza. No gol, o Daniel do Inter e o técnico Renato Gaúcho. E para terminar o vídeo, olha aqui, mínimo para valorizar. Vamos colocar aqui na ordem e vou cantar alguns nomes. Olha, Bruno Henrique, -1 já valoriza. Jael, a partir de 0.1 já valoriza. Marinho, 0.3 já valoriza. João Paulo do Atlético Goianiense, meio ponto já valoriza. Nátio Fernandes, 1 ponto. Dudu, 1 ponto. Sobral, 1 ponto. É o que os caras precisam para começar a valorizar. Segunda linha aqui, ó. Aí você vai guardando aí os nomes que te interessam para você colocar no seu time. Segunda linha. Patrick do Inter, que a gente colocou em alguns times aí atrás, 2,4 para valorizar. Lucas Crispim, que está nos nossos times, 2,5, que é a alternativa aos mais escalados. Gabigol, 2,8 para valorizar. Descendo aqui, Everton Ribeiro, 3,5 para valorizar. Vitinho também, 3,5 para valorizar. Arthur do Bragantino, 4 pontos para valorizar. Iago Pikachu, 4,5 para valorizar. Agora nomes um pouco mais para valorizar. Terans, 4.7 para valorizar. Vina, que está no time principal do canal, 4.8 para valorizar. Roger Guedes, 5 pontos para valorizar. Borra, 5 pontos para valorizar. Ferreira, 7 pontos para valorizar. Rigoni, 7,5 para valorizar. Ricardo Bueno, 8,6 para valorizar. Para valorizar não está muito bom. Luiz Henrique, 8,8 para valorizar. São 2 nomes que eu coloquei nos times ali, mas para valorização não é bom. Hulk, 9,3 para valorizar. Rafael Veiga, 9,6 para valorizar. E Yuri Alberto, muitos pontos para valorizar, 9,6. Juliano, 11 pontos para valorizar. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe o canal com os amigos, ative o sininho que aí você não perde nada. Aqui a gente tem vários vídeos. Hoje eu fiz um vídeo só, né, um único vídeo. Coloquei todos os times aí, tem todos os tipos de escalação que você precisa para mitar no final de semana. Um grande abraço a todos e muito obrigado.